Olá pessoal, o meu nome é Bianca, eu sou graduanda do curso de Bacharelado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos e nesse vídeo eu trarei alguns dos motivos pelos quais escolhi realizar a reedição de uma obra do Monteiro Lobato. A obra que escolhi é A Menina do Narizinho Arrebitado e a proposta de reedição advém da produção de um trabalho final da disciplina em que estou inscrita, intitulada Discurso Literário, Produção, Edição e Consumo. Existem vários tipos de capa que eu inseri, inclusive, em um dos textos de análise em que produzi no Medium, mas a que me baseei aqui, primeiramente, foi essa de um e-book da Amazon. Um pouco sobre a figura do autor. José Monteiro Lobato nasceu em 1882, no município de Taubaté, interior do estado de São Paulo, filho de um fazendeiro José Bento Marcondes Lobato e de Dona Olímpia Augusto Monteiro Lobato. Na sua época de infância, ele se apaixonou pelo hábito da leitura, em virtude ao acesso à biblioteca do seu avô. E esses hábitos o acompanharam durante toda a sua vida para realizar suas produções literárias. Monteiro Lobato morreu em 4 de julho de 1948, com 66 anos. Quando eu decidi realizar a escolha dessa obra, com o intuito de uma proposta de reedição a ela, um dia depois, mais precisamente no dia 1/12 de 2020, houve a repercussão de uma notícia que me deixou super interessada e que também possivelmente daria bastante pano para manga para desenvolver esse trabalho. A notícia era a seguinte: houve certa polêmica envolvendo Cléo Monteiro Lobato, bisneta de Monteiro Lobato, e que, conforme as notícias apontam, queria apagar, utilizando esses mesmos termos, o racismo das obras de Monteiro Lobato. Esse foi um dos pontos em que achei interessante, e uma das reflexões que fiz foi em relação ao fato de apagar o racismo das obras, construindo assim uma figura de autor relativamente boa, não preconceituosa, uma vez que o racismo é uma prática hierárquica que está estruturada na sociedade, portanto, não há como apagar o racismo, pois isso seria apagamento histórico e epistêmico dos fatos. É necessário que hajam registros históricos dos preconceitos que ocorrem. Então, a proposta seria a produção de 2 obras. Como a leitura de Monteiro Lobato é recorrente em escolas por retratar assuntos para o público infantil, uma das minhas primeiras ideias foi a produção de uma obra infantil com uma capa colorida, mais interativa, e a necessidade da retirada dos termos racistas utilizados, como, por exemplo, negra beiçuda. O intuito de reformular o pensamento das crianças acerca do autor e dos usos feitos pelo mesmo possibilitaria, então, a disseminação de práticas antirracistas. Outra ideia também considerada interessante, na minha perspectiva, seria a interação entre o público e o autor. Uma obra infantil em que fosse possível adicionar notas, balões de curiosidades sobre pautas raciais e preconceito, de uma forma mais amena. A segunda ideia seria a produção de um conteúdo voltado para o público adulto e jovem. A necessidade de criação de um prefácio relatando toda a conjuntura histórica e social da época em que o autor vivia e também com a explicitação dos usos racistas adotados pelo autor. Haveria também a criação de um pós-fácil, na medida em que possibilite explicitar o problema ocasionado pelo racismo estrutural. E também uma última ideia seria a importância de realizar, mesmo com as crianças ou para com os adultos, a comparação entre a obra original e a readaptação da obra feita por mim. Sendo assim, então, concluo as minhas propostas
adotados para a reedição dessa obra.